Um antigo texto sagrado diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Dia 8 de setembro, 59 anos de casado. 59. Que a gente namorou uns 2, 3 anos, casamos, tudo numa boa, tudo sempre deu muito certo. Ele morava, por exemplo, nessa rua aqui, e nós ali, a casa, bem dizer, era em frente. E, não sei, não era como hoje em dia, mas a gente, né, foi se conhecendo, tá? Era eu, a nona e o nono e o Adelino, que moravam juntos. Eu vim para a casa deles com 7 anos de idade. Desde quando eles meio que se encrencavam os dois e eu era o garoto de recado para os dois. Eu levava um bilhete para ela e ela mandava um bilhete para ele. Olha, das duas partes, da minha e da dele. Paciência. Se não tiver paciência, não vai. A gente tem que ter paciência, considerar, né? Não repetir os erros que a gente pode fazer, né? Porque a gente pode errar muita coisa, alguma bobagem. O puxãozinho de orelha que eu digo assim, às vezes sai muito de noite, né? Não é muito, sei lá, às vezes é uma noite fria, uma noite não sei o quê, então eu gosto assim de a gente se cuidar um pouco da saúde, né? Em tudo. E também, aí a gente fica os dois em casa também, né? A companhia. Eu aprendi me corrigindo em tudo. Isso em casa, a Nair não pode se queixar. Às vezes ela me pega no pé, porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo de novo, mas eu retruco muito pouco. Eu não retruco quase nada. E eu acho que não dá de falar de seu Adelino sem também falar da esposa. Se ele é alguém de bem com a vida, é porque tem alguém do lado que o completa. O casamento é como um pé de roseira. Tu planta um pé de roseira, a primeira coisa que tem lá na coisa é espinho. Tá? Então ela vai crescendo, vai cuidando, vai adubando, vai cuidando. Dali a pouco vem os botões de rosa, né? A rosa dá, tudo muito bem, mas aqueles espinhos não saem ainda dali. É a vida da gente, é a vida de todo mundo, de certeza. A vida é generosa com quem cultiva o respeito e a gratidão. Mas o destino também prega peças. É preciso ser forte. O nosso primeiro filho, como ela disse, Deus levou. Não foi por doença, não foi por nada. E foi um parto assim, em casa, tudo tranquilo. Sim, o primeiro bebê deles nasceu morto, né? Foi trágico, assim, foi bem... Imagina o primeiro filho, né? Depois do que aconteceu com o primeiro, os outros filhos sempre fomos para o hospital. Ela sempre teve o neném no hospital, né? O exemplo que aconteceu no primeiro filho, então dali para frente sempre foi, ela deu à luz no hospital. Eu sempre pensei, sempre disse, Deus levou, né? Não tem o que está reclamando, porque tem gente que reclama, que fica fazendo isso, daquilo, não. Ainda agradecer a Deus, ainda que não aconteceu coisas piores, né? Faz parte da vida da gente isso, né? Eles conseguiram superar, depois veio a Gracinha, veio a Marilê, veio o Tadeu, o Thiago. Todo mundo hoje são o que são, assim, porque tiveram pais que deram exemplo também, né? Como um pai, foi um pai como eram os pais de antigamente, rígido, né? Muito sermão, mesmo a gente não fazendo nada, era muito sermão. O pai sempre foi bastante rígido, né? Era bastante responsabilidade. A gente toda vez estava jogando uma bola, só ouvia aquele assobio, havia aquele, ele não tinha, podia estar no meio do jogo, podia ter tudo, largava tudo e vamos para casa, porque a hora que ele chamava tinha que ir. Eu acho que a Adelino tinha mais, assim, um pulso mais, né? Mas
Nada de exagero também. Nada. Papai fala que a gente sempre foi muito abençoado, que nós somos uma família realmente abençoada, né? E tem muita oração da mamãe também nessa história. Eu acho que isso é o papel importantíssimo que ela faz, né? De ajudar, de conduzir, de preparar, porque alguém sempre tem que te dizer, porque às vezes a gente trabalha, né? E às vezes tu tem que ter alguém para te orientar. E ela que orienta o Adelino Zilli, ela que quietinha ali do jeito dela, mas as coisas saem como ela quer. Família é tudo, tudo, né? Por isso eu agradeço todo dia o bem que a minha família tem e agradeço e faço meus pedidos e peço todo dia a proteção da minha família. Todo dia. E agradeço também, porque a gente só teve tudo de bom. A família aumenta com o passar do tempo. E agora, o olhar se volta para os netos. Se a Adelino sogra cuida do filho, cuida do neto. Lúcia, não deixa passar frio. Lúcia, olha não sei o quê. Lúcia, tá dando isso? Sempre foi assim, bastante preocupado, perguntando se a gente estava cuidando, coisas que não seria nem necessário, mas a preocupação dele, né, o amor dele pelos netos, pelas crianças, sempre foi assim. Nós tivemos a felicidade de meu filho e 2 sobrinhos praticamente da mesma idade, então cresceram junto, né? Então estava sempre junto a ele, praia, casa. Foi muito divertido, muito legal. Realmente juntou todas as famílias, né? De lembrança assim, da infância, eu acho que é de estar sempre junto, dele contar as histórias dele ou do pai dele, né? do início mesmo. Jogar baralho, jogar canastra, ir pescar, ir pra praia. Acho que a praia é um ponto bem importante, né? Sempre reunir a família no final do ano, no Natal. Eu sou um dos únicos primos, o Luiz também, que não tem irmãos. Então eu passava todas as férias de inverno na casa do seu Adelino lá no Timbé e passava as férias de verão na casa da praia. Então eu digo assim, eu não tenho nenhum irmão de verdade, mas eu tenho certeza que eu sei como é ter irmãos, porque os meus irmãos são meus primos. A família já era assim, né? Muito unida. Se ele não tivesse um filho almoçando junto e tal, ele queria saber. Sempre os almoços de domingo, sempre reunido, né? E aí foi aumentando com os netos, sempre mais folia. Cada um que faltava, ele queria saber onde é que ele estava e tal. Todo final de semana que a gente se encontra, ele está sempre me esperando com uma alegria. Brinca sempre, tu veio, Ana, tu veio. Quer sempre que a gente fique junto, né? Tive que ficar um pouquinho ausente por causa do TCC e ele sentia, com certeza. Final de semana que eu não ia, ele perguntava onde que eu estava e essa época aí foi um pouco complicado porque a gente sentiu mesmo, né? É um vozão mesmo, né? Ele é babão, pra minha irmã mesmo, nossa, todo final de semana, se ele não vê ela, se não fala com ela, ele quer estar em contato com a gente. Nessa parte eu fui muito privilegiado porque eu cresci na casa dele até meus 3, 4 anos, então tive um convívio muito grande com ele. E é o super vozão que todo mundo imagina e quer ter. São pessoas de um coração imenso, né? Não olham a quem fazer e nem o que fazer, só fazem. E acho que esse instinto a gente já nasce com ele, né? Tem certas atitudes que a gente toma que a gente não sabe por quê. E vai ver, é pelas nossas essências dos antepassados que a gente tem essas atitudes. Eles são certamente pessoas inspiradoras para muita gente e para nós não é diferente. E acho que um completa o outro, não tem como não tem como o seu Adelino ser o seu Adelino sem a Dona Nair e vice-versa também, né? Então, quem conhece os dois sabe que um ajuda o outro sempre, estão sempre juntos. O casamento de 60 anos não é para qualquer um. Um amor que não se mede, zelo que começa na oração de casa,
agradecimentos por quem a vida já encaminhou e alguns novos pedidos. Eu acho que os netos estão na frente agora. Não vou dizer que a gente goste mais deles, mas eu acho que é o tempo que a gente tem, né? Que a gente já criou os da gente, então começa a vir aquelas flores maravilhosas. E é um tempo muito bom mesmo. A gente, quando é pai, a gente não tem tempo para ficar cuidando, a gente quer trabalhar, né? Quando tu vai ficando mais velha, que tu vai tendo teus netos, eu acho que tu tira esse tempo. E eu acho que é isso que eles estão fazendo agora. Quando eu morei lá no Timbé, eu acho que uns 2 anos, por aí, na casa com o papai, né? E quando eu saí, que daí eu levei as crianças, né, claro, fui para Jacinto, daí ele dizia, bah, né, a casa ficou vazia, a casa ficou, não tem mais graça, né? Tanto que quando ele chegava para almoçar, quando eu morava lá ainda, ele dizia assim, essas crianças são a minha vida. Sim, já tava caindo uma lágrimazinha aqui, que eu achava que até que saí bem, porque eu sou muito emotiva. E o nono, assim, ele, imagina, sou muito parceira dele, assim, ele é muito demais. E eu me emociono pela pessoa que ele é. Que isso, acho que todo mundo da família recebeu isso com muita gratidão. Costumo dizer que a gente não escolhe a família que a gente tem, mas se pudesse escolher, a gente escolhia essa mesmo que a gente tem. Às vezes, quando a gente era criança, eu não entendia muito. Tu tem que dar o exemplo, tem que ser o exemplo. Então, hoje a gente vê como isso é importante e como aquela base que ele deu para nós antes, hoje ela se justifica. Né? Exemplos que passam de geração em geração. E que fazem essa família ser grata pela própria história. A gente sempre notava que ele abençoava, botando a mão na cabeça, né? Não era de abraço, porque antigamente não se abraçava, mas sempre uma mão na cabeça, um olhar. Então, dá para dizer que ele é foi um pai carinhoso, sim, né? Ele talvez não seja tanto de falar, mas de dar o exemplo, né? Então, com o exemplo a gente aprendeu, a gente conserva, né? E tem isso bem forte, né? Da mamãe também. É um sentimento que brota, que daí a gente olha para trás e vê que tudo valeu a pena, né? Os ensinamentos deles, estando junto, levando a gente, cobrando, ensinando. Olha, representa tudo. Ensinamento, o que eu sou. Só tenho a agradecer meus pais, meu pai, minha mãe, minha família. Tudo de bom. E ambos se ajudam, se amam. Dá para sentir que é um casal que se quer bem. É bom envelhecer quando a pessoa olha para trás e vê que não deixou rusgas ou coisas incompletas para trás. Nunca me arrependi de nada, porque eu parece que até hoje nunca fiz nada errado. Porque se surgiu alguma coisa errada na minha cabeça, eu corrigi. Eu aprendi sempre, estou aprendendo, eu acho que todo dia. Então, se a gente aprende e bota no rumo certo, não acontece nada de errado na vida de uma pessoa.